Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo em paz? Estou aqui para a gente bater mais um papo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa taxa Selic, que foi elevada agora há pouco de 14,75% para 15% ao ano. A taxa Selic, pessoal, para quem não sabe, ela é a taxa oficial de juros do nosso país. Grande parte da dívida brasileira é atrelada a essa Selic. Então hoje nós temos uma dívida pública hoje em torno de quase 8 trilhões de reais. Aí você tira 15%, só que a dívida toda não está atrelada a isso, né? Só uma grande parte da dívida. Mas se você aplicar 15% em cima de 7 trilhões, dá um valor muito significativo. E aí, o que acontece? Nós vamos viver pagando juro. O governo não consegue fazer nada porque ele vai receber, né, arrecadar os impostos, e os impostos só vão dar para pagar as despesas com a dívida e com os juros da dívida. E aí a gente pergunta assim, será que seria necessário mesmo o Banco Central do Brasil elevar a taxa Selic para 15% ao ano? Eu acho que não precisa ser economista não, para a gente entender que não precisava chegar a 15% ao ano não. Sabe por quê, pessoal? Porque a nossa taxa de juros faz muito tempo que ela está em torno de 5%. 4%, 4,5%, 5%. E quando a taxa de juros chegou a 4,5%, chegou até a 10% em 2021, a nossa taxa Selic chegou a 2% ao ano. Então, a taxa Selic ela é utilizada basicamente para controlar a inflação. Eles dizem que se a economia estiver muito aquecida, vai gerar inflação, e a única maneira que eles têm para baixar a inflação, quase que a única maneira, né, é através dessa tal de taxa Selic. Então, é uma grande falácia, uma grande mentira, é um grande joguete, né, essa taxa Selic. Eles aumentam e aí todo mundo paga a conta. Mas não é só o governo federal que paga, não. Quando a taxa Selic sobe, a taxa de juros, para qualquer tipo de negócio que nós formos fazer a crédito, ela sobe também. Se vocês tiverem a curiosidade de fazer um levantamento nos bancos de vocês, tentar pegar 10 mil reais a juros, por 12 meses, por exemplo, por 24 meses, vocês vão dar uma olhadinha para vocês verem o tanto de juros que vocês vão pagar. Então, esse é o pior momento para se pegar dinheiro emprestado, para se comprar qualquer coisa a juro, porque está um absurdo. Está um absurdo. Eu fui fazer uma experiência, fui dar uma olhada, que eu, como servidor público, eu tenho direito ao crédito consignado, que é um crédito que acaba saindo mais barato, porque os bancos têm a certeza de que vão receber esse dinheiro dos servidores públicos, né? A taxa de juro média que o banco quer me cobrar se eu for fazer qualquer tipo de empréstimo é em torno de 2,2% ao mês. Isso no consignado. Isso no consignado, porque o banco tem todas as garantias de que irá receber. Então, pessoal, eu queria fazer esse grande alerta para vocês inicialmente, que se vocês precisarem trocar de carro agora, trocar de casa, trocar de geladeira, trocar qualquer coisa que não seja absolutamente necessário, não façam agora não. Esperem mais um pouco, essa taxa Selic é igual uma sanfona. Tem hora que ela está em cima, tem hora que ela está aqui na metade e tem hora que ela está embaixo. Não é o momento de se comprar nada a juros, se comprar nada fiado, a crédito.
vocês vão pagar 2, 3 vezes o valor do que vocês estão pegando. Então, esse é um alerta. Outro alerta, pessoal, é que o sistema financeiro, a imprensa, há todo um conjunto orquestrado que vem trabalhando para tirar Lula do poder. Isso está nítido, isso está claro para todo mundo. Lula não é lá essas grandes coisas não, como presidente não. Ele tem uma série de limitações. Mas uma coisa a gente nota que Lula tem, sabe? Diferente de Temer, diferente de Bolsonaro, que foi os últimos presidentes de direita que entraram no Brasil, Lula tem aquela vontade, né? Lula tem aquele desejo de tentar ajudar os mais pobres, né? Mas só isso já é o suficiente para despertar o ódio de seus opositores. Porque para melhorar hoje a vida de alguém que está numa situação difícil, a vida do trabalhador, a vida das pessoas mais pobres, você tem que tirar de algum lugar. E aí os ricos precisam ceder um pouquinho, ou pagando um pouco mais de impostos, ou pagando um pouco mais de salários para os trabalhadores. Precisa haver essa transferência de renda. E isso é muito difícil de ocorrer porque ninguém quer ceder nada. O rico, o empresário, o banqueiro, o fazendeiro, ele quer aumentar os lucros deles mensalmente, anualmente. A meta de todo empresário é aumentar seus lucros. Só que para aumentar o lucro, ele precisa cobrar mais caro do consumidor e pagar salários mais baixos para o trabalhador. É essa a regra, é essa a conta. Então, todo empresário, se puder, ele reduz custos, pagando o menor salário possível para o trabalhador e cobrando o máximo que der do consumidor. Assim, ele vai ter o seu lucro, aumentar o seu lucro. Mas eles não querem fazer isso graciosamente, não. O que ele puder, o que o empresário puder tirar do trabalhador, ele vai tirar. E onde é que estão os empresários? Onde é que estão os banqueiros? Onde é que estão os fazendeiros? Estão no Congresso Nacional Brasileiro e estão alinhados, né, no centrão e não estão dispostos a ceder nada, não. O centrão é um conjunto de partidos fisiológicos que se instalou no poder no Brasil e eles só estão ali para defender os interesses deles. Eles apoiam Lula, eles apoiam Bolsonaro, eles apoiam Temer, eles apoiam qualquer tipo de governo porque eles não têm ideologia. A ideologia deles é simplesmente com os interesses deles. Ultimamente, o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara, eles resolveram meter a mão literalmente no orçamento público. Antigamente, os deputados, né, os senadores, eles faziam indicações ao governo. Eu quero que mande uma ambulância para tal cidade. Olha, eu quero que faça esse asfalto aqui e mande o dinheiro para tal cidade. E eles viram com o tempo que os governos não estavam atendendo a esses pedidos, a essas emendas. O que eles fizeram? Eles falaram assim: nós vamos tirar do governo agora, nós somos legisladores, nossa função é legislar, que é fazer as leis, nossa função é fiscalizar o executivo, mas chega, não vou mais ficar esperando que o governo cumpra a emenda parlamentar, não. Eu quero agora o dinheiro na minha mão. E aí o que eles fizeram? Eles exigiram do governo federal, exigiram dos governos estaduais, exigiram dos governos municipais as emendas parlamentares.
Agora o governo tem que cumprir obrigatoriamente aquelas indicações através do envio do dinheiro. E o Congresso Nacional, eles vêm aumentando significativamente o valor dessas emendas parlamentares. Em 2022, por exemplo, o valor das emendas parlamentares era de 25 bilhões de reais. Aí eles distribuem entre eles, né? Cada parlamentar vai ter direito a alguns milhões de reais e tem o direito de mandar para onde ele quiser. E o governo é obrigado a mandar o dinheiro, porque senão pode sofrer um impeachment, um crime de responsabilidade. E aí o que você vê? Você vê parlamentares que eram simplesmente para fiscalizar o dinheiro público. Eles estão praticamente pegando dinheiro agora, mexendo com dinheiro. São pequenos poderes executivos agora, os parlamentares. Eles pegam o dinheiro, dizem para onde tem que ir o dinheiro, e o dinheiro tem que ir. E aí, para fiscalizar, quem que vai fiscalizar os parlamentares? Não tem quem fiscalize. Então, se o parlamentar diz, olha, meus 30 milhões de reais, eu vou mandar para fulano de tal, vou mandar para o hospital tal, vou mandar para a clínica tal, vou mandar para o prefeito tal, vou mandar para a assistência social X, vou mandar para Y. Quem vai fiscalizar isso? Quem que vai fiscalizar essa trajetória do dinheiro? Quem vai fiscalizar a aplicação do dinheiro? Isso, pessoal, a gente sabe que nada mais é do que um mecanismo que os parlamentares encontraram para poder se manter no poder, para poder conseguir os votos. Porque fazendo leis, fiscalizando o executivo, o que isso dá de resultado para algum parlamentar no dia a dia, na prática? Nenhum. Não dá resultado nenhum. Então eles resolveram pegar 50 bilhões por ano do orçamento público para brincar, porque coisa séria não é. Como que 513 deputados vai pegar 50 bilhões de reais e distribuir, e isso pode dar algum resultado efetivo para alguém, em termos assim globais? Não dá. Isso acaba atrapalhando todo um planejamento de aplicação do orçamento público, acaba prejudicando a execução do orçamento público, que já é apertado, né? Aí os parlamentares resolveram pegar 50 bilhões de reais para fazer festa. Mas assim, pessoal, voltando à questão da taxa Selic, nada justifica uma taxa Selic em 15%. Isso é um meio de pressão para poder sufocar o governo Lula, que está aí, infelizmente. E o governo Lula não vai ter dinheiro para poder continuar investindo. A popularidade de Lula tende a cair cada vez mais, porque todo mundo vai bater nele. A situação de Lula é tão ruim que ele distribuiu o poder com o Centrão. Praticamente todos os partidos do Centrão têm ministério, têm secretaria, têm cargo no governo. E o Centrão não tem a menor cerimônia em votar contra qualquer projeto do governo no Congresso Nacional. Eles estão dentro do governo e mesmo assim não respeitam as deliberações do governo, não respeitam as posições do governo. E se Lula não distribuir o poder com o Centrão, ele cai na mesma hora. Então, tem hora que eu olho para o Brasil assim e fico muito desanimado com tudo que está acontecendo, porque não precisava ser assim. O Brasil é um país tão rico, um país tão bonito, um país tropical, povo tão altaneiro, mas é um povo que infelizmente não se preocupa com o seu país. Não dá para a gente chamar o brasileiro assim de cidadão com letra maiúscula. Porque o cidadão de verdade conhece perfeitamente as suas leis, conhece os seus direitos, conhece os seus deveres, e se preocupa com a sua comunidade, se preocupa com a sua cidade, se preocupa com o seu estado, se preocupa com o seu país. E não é isso que a gente vê no Brasil.
essa meia dúzia de grandões, de figurões, só mandam e desmandam porque o povo, infelizmente, não é cidadão, o povo simplesmente é morador. O povo simplesmente é residente no Brasil. E ainda vota neles. Esse pessoal está lá, eles não chegaram lá, não caíram lá de paraquedas, não. Esse pessoal foi eleito, todo mundo do Centrão foi eleito pelo voto das pessoas, pelo voto dos brasileiros. Brasileiros esses que não têm nada em troca. Duvido um brasileiro votar num deputado e procurar esse deputado para ver se ele consegue alguma coisa? Não consegue. Você só tem a obrigação de votar de 4 em 4 anos, mas não de exigir nada. Porque quem é o parlamentar que vai olhar um pedido, vai atender um pedido de uma pessoa isoladamente? Não vai. Agora, se o povo brasileiro fosse cidadão de verdade, ele estaria organizado em grupos, porque é em grupo que a gente se fortalece, é em grupo que a gente se organiza, é em grupo que a gente ganha força. Mas os grupos brasileiros não existem. A força dos grupos não existe. Qual é essa força de grupo? É a força do sindicato, que reúne os trabalhadores em busca de seus direitos. É a força das associações. É a força dos partidos políticos. O pessoal não quer saber disso, não. O pessoal não quer saber de sindicato, não quer saber de partido, não quer saber de nada coletivo. Quer saber do meu, do individual. Entendeu? Quer saber do meu. O individualismo é muito forte no Brasil. E aí acontece isso tudo que nós comentamos aqui nessa live hoje. Meia dúzia de gente mandando, muita gente obedecendo, muita gente sofrendo, porque todo mundo tem direitos. Todo mundo tem direito, todo mundo tem dever. A partir do momento que tudo que você compra é descontado imposto, tudo que você ganha é descontado imposto, então, em princípio não, na prática você tem direitos. Tem direito de saber para onde esse dinheiro está indo. Tem direito de saber como que estão investindo esse dinheiro. Mas aquilo que eu falei, né? O povo é muito descansado, o povo é muito difícil, para não dizer outra coisa, não se preocupa com a política, não se preocupa com a sua vida comunitária, não se preocupa com o seu papel de cidadão, se preocupa muitas vezes simplesmente com o seu papel de torcedor, se preocupa com o seu papel de consumidor, né? Individualmente, porque coletivamente também não. É todo mundo vivendo no seu individualismo, e o país que se exploda, e o estado que se exploda, a cidade que se exploda. Mas na hora que neguinho adoece, que vai procurar um posto de saúde, que vai procurar uma UPA, e aquela demora para ser atendido, ou às vezes nem é atendido, aí o neguinho começa a ver que ele precisaria fazer mais, que ele precisaria atuar mais na vida pública do que o que ele faz. Na hora de você procurar um serviço público, na hora de você procurar uma escola pública, na hora de você procurar um posto de saúde, na hora de você procurar uma assistência social, na hora de você ter uma aposentadoria, né? Aí você pergunta assim, por que eu não tenho uma aposentadoria melhor? Por que eu não tenho um salário melhor? Por que eu não tenho um atendimento público melhor na saúde? Por que eu não tenho um atendimento público melhor na educação? Porque eu não corro atrás. Eu fico esperando que os políticos tenham boa vontade, que nunca vão ter, para poder fazer serviço de qualidade. Porque o político ele não usa posto de saúde, o político não usa transporte coletivo, o político não usa a educação pública. Tudo que o político usa é privado, mas ele está administrando esses serviços públicos. Não é uma contradição?
Mas a gente não para pensar sobre isso, a gente não raciocina, entendeu? A gente coloca gente para administrar os serviços públicos que não usam os serviços públicos. Como que os serviços públicos vão melhorar um dia? Se quem administra não usa, é lógico que não vai melhorar. Então o meu apelo é esse, para que um dia o cidadão brasileiro acorde, comece a se preocupar com a sua Câmara de Vereadores, com os seus vereadores inicialmente, e assim vai progredindo até os deputados estaduais, até os deputados federais, até os senadores. Buscar compreender, entender os direitos e os deveres para ser um bom cidadão, para poder ter uma vida digna e dar uma vida digna para os seus filhos, para os nossos filhos. Esse é o nosso dever. Toda vida que a gente se omite da vida pública, a gente está sacrificando a nossa vida, violentando a nossa dignidade e sacrificando a vida das gerações futuras e a dignidade delas.